Pai Santo e Eterno Deus, obrigado porque neste momento temos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, abra nossa mente pelo Teu Santo Espírito e me use aqui à frente como mero instrumento em Tuas mãos. Obrigado por tudo que tens feito. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua companhia. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como de costume, e vocês já puderam perceber o meu perfil de pregação, eu gosto de fazer um estudo num formato de pregação. E hoje não será diferente. Eu escolhi um tema um tanto quanto polêmico e controverso, e eu vou explicar o porquê deste tema. Eu darei alguns motivos de estarmos estudando este tema nesta manhã, porque eu julgo que ele é extremamente importante. Nós faremos a análise de alguns textos bíblicos, teremos uma análise do contexto histórico a respeito do perfeccionismo, e entenderemos qual que é a mensagem a respeito da perfeição cristã, perfeição de caráter. Será que crer em perfeição de caráter é o mesmo que perfeccionismo? Será que os perfeccionistas estão errados ao crerem e pregarem a respeito da perfeição de caráter? Será que são a mesma coisa, perfeccionismo e perfeição de caráter? O que vocês acham? Nós estudaremos sobre isso nesta manhã. Eu peço ao professor, Filhão, o Heitor, se quiserem estar ali com a família, para acompanharem melhor a apresentação desta manhã. O próprio título indica que perfeccionismo não é a mesma coisa que perfeição de caráter. São duas coisas diferentes, opostas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. O primeiro ponto que surge é: por que estudar este tema? Por que estudar este tema? Eu pontuei aqui algumas coisas que eu gostaria de ler para vocês. Porque este tema faz parte da verdade presente. Vocês conhecem este termo verdade presente? Para todas as gerações do povo de Deus, Deus sempre revelou uma verdade específica para aquele tempo. Este termo é expresso pelo termo verdade presente. Darei um exemplo aqui para vocês. Na época de Noé, qual que era a verdade presente? Adiantava Noé pregar sobre a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, sim ou não? Qual que era a verdade presente para a época de Noé? O dilúvio, o juízo. Ok? Qual que é a verdade presente para o nosso tempo? São diversas. O sábado, a lei de Deus, as 3 mensagens angélicas e também a questão da perfeição de caráter. Por que estudar este tema? Porque ele é mal compreendido. Porque o bebê está sendo jogado fora junto com a água suja da banheira. Em que sentido? A verdade está sendo tida como mentirosa, ou um engano, um erro. Estão jogando junto algo precioso e valioso, junto com aquilo que é descartável. Esta é a expressão, jogar o bebê junto com a água suja da banheira. Porque muitos que creem corretamente na perfeição de caráter são estigmatizados, rotulados como perfeccionistas. Por que pregar? Porque muitos que estão levantando uma bandeira da verdade presente, pregando corretamente a respeito da perfeição de caráter, são rotulados. É um perfeccionista. Essa mensagem é um erro. Porque traz divisão desnecessária entre os irmãos. Este tema tem dividido, tem rachado a igreja, desde a metade do século XIX, com o livro Questões sobre Doutrina. É um assunto mais amplo, mas tem causado muita divisão. Porque a má compreensão deste assunto pode contribuir para nos tornarmos legalistas ou mornos. E nenhum desses dois estados conduz à salvação. E por fim, para trazer uma visão correta, lógica e bíblica a respeito deste tema. Será que é um tema importante, sim ou não? Extremamente relevante e importante para os nossos dias. Queridos, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 11, verso 7. Jó, capítulo 11, versículo 7. Vamos entender os tipos, prestem bem atenção, os tipos de perfeição que existem na Bíblia. Jó capítulo 11, verso 7.
Por algum motivo eu não estou conseguindo passar aqui, Mateus. Agora foi. Deixa eu tentar aqui. Isso, maravilha. O que diz Jó 11, verso 7? Porventura, desvendarás os arcanos, são os desígnios, propósitos de Deus, ou penetrarás até o quê? A perfeição do Todo-Poderoso. Existem alguns tipos de perfeição na Bíblia. O primeiro tipo é o tipo de perfeição absoluta. O único que é perfeito absolutamente, ou seja, não muda, não pode ser melhorado, não pode ser aperfeiçoado, não se desenvolve, é Deus. Ficou claro isso? O único em todo o universo que é perfeito, absoluto, é Deus. Existe um outro tipo de perfeição na Bíblia, que é o tipo de perfeição de natureza. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Versos 26 e 27. Diz assim a palavra: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. São duas palavras diferentes. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A palavra semelhança tem a ver com o aspecto físico. Nós somos criados à semelhança de Deus no aspecto físico. E a palavra imagem tem a ver com caráter, com moralidade, com responsabilidade, com liberdade de escolha. Então lá no Éden, Adão e Eva possuíam perfeição de, me ajudem? Perfeição de natureza. Todas as faculdades do ser humano, lá no Éden, de Adão e Eva, faculdades físicas, faculdades mentais, emocionais e espirituais, no sentido de morais, eram perfeitas. Só que esta perfeição de natureza poderia ser o quê? Desenvolvida, aperfeiçoada. Ficou claro? Lá no Éden, todas as faculdades de Adão e Eva deveriam ser desenvolvidas. Eles deveriam se desenvolver fisicamente, mentalmente, moralmente, eles deveriam crescer, se desenvolver. Então, o perfeito, no sentido das criaturas, é um sentido de que pode ser melhorado, aperfeiçoado, pode ser desenvolvido. É diferente de um conceito de perfeição de Deus. Deus é perfeito absoluto. Adão e Eva possuíam perfeição de natureza. Ficou claro até aqui? Isso é muito importante fazer esta distinção. E nós temos aqui o triste relato de Gênesis 3. Com a entrada do pecado no mundo, o pecado trouxe então mácula, o pecado trouxe uma mancha, o pecado desfigurou todas as faculdades dos seres humanos. Todas. Será que o pecado manchou, maculou a nossa faculdade física? As faculdades físicas, sim ou não? Sim. Será que o pecado maculou, manchou as faculdades mentais e emocionais? Sim ou não? Sim. Será que maculou, manchou as faculdades espirituais, morais? Sim, também. E a harmonia entre elas. Lá no Éden havia harmonia entre a mente de Adão e o seu corpo, entre o seu corpo e a sua mente. Mas o pecado ele trouxe desarmonia. A sua carne agora quer algo que muitas vezes a sua mente não deseja. A sua mente muitas vezes deseja algo que fará mal para o seu corpo e para a sua carne. Ficou claro isso, queridos? Então, a partir da entrada do pecado no mundo, a natureza humana se tornou pecaminosa. Você não precisa aprender a pecar. Está claro isso, queridos? Todos nós nascemos apenas com uma natureza pecaminosa. Não estou falando que nascemos pecadores. Eu estou falando que nascemos com uma inclinação natural ao pecado. Todos aqui que têm filhos, posso ver as mãos? Poderão atestar o que eu estou falando, sim ou não? Você ensina seu filho a mentir, a ser egoísta, a muitas vezes ser impulsivo, não ter domínio próprio,
a muitas vezes ter uma atitude de agressão, principalmente quando são bebezinhos e pequenininhos. Depois o caráter vai sendo moldado, vai sendo trabalhado, mas as crianças, elas têm isso por natureza. Todos nós, queridos, prestem bem atenção, como filhos e filhas de Adão, temos desde o nascimento uma natureza pecaminosa, uma inclinação natural à prática do pecado. Recebemos dos nossos antepassados aquilo que chamamos de tendências herdadas ao pecado. É a lei da hereditariedade. Pastor, vamos descomplicar esse negócio, vamos? Vou dar um exemplo real na minha vida. Meu bisavô era alcoólatra. Meu avô nasceu com uma tendência o quê? Herdada ao alcoolismo. Ele nasceu alcoólatra? Não, ele nasceu com uma tendência herdada ao alcoolismo. Meu pai se tornou alcoólatra. Porque ele nasceu com uma tendência herdada, que ele poderia cultivar ou não. Mas ele nasceu com uma tendência ao alcoolismo. Eu nasci com uma tendência ao alcoolismo e me tornei alcoólatra também. Dentre outras coisas. Esta é a lei da hereditariedade. Quem que paga pela culpa do pecado? É aquele que praticou, mas a sua descendência sofre as consequências. Isso deve, queridos, fazer com que nós reflitamos a respeito das nossas atitudes e escolhas. Muitas vezes pensamos, ninguém tem nada a ver com as minhas escolhas. Claro que tem a ver, principalmente os seus descendentes. Não significa que eu nasci com uma tendência herdada ao alcoolismo, que obrigatoriamente eu serei alcoólatra. Mas eu terei muito mais facilidade de ser um alcoólatra do que você, que teve outras tendências dos antepassados como herança. Ficou claro o que eu estou falando? Certa vez, isso é real que eu falarei aqui para vocês. Um pai me procurou desesperado e falou, pastor, a minha filhinha, ela tem poucos anos e ela já demonstra uma inclinação carnal, sexual. E ele estava preocupado com aquilo. É normal uma criança, uma menininha, com 6, 7 aninhos ter uma inclinação sexual? Isso é normal? E ele estava preocupado. E então eu expliquei para ele a respeito de tendências herdadas. Isso é seríssimo, queridos. Antepassados deixaram como legado essa inclinação sexual e demais inclinações. Isso é chamado na Bíblia de lei da hereditariedade. Onde está isso? No segundo mandamento da lei de Deus. Aqueles que transgredirem as minhas leis, os meus mandamentos, a sua geração, a sua descendência será amaldiçoada até a segunda e terceira geração. Não diz isso? Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me temem e guardam os meus mandamentos. Queridos, eu pela conversão rompi com essa questão do alcoolismo. Mas meus filhos nasceram com essa tendência herdada. E eles terão que romper na vida deles. E os meus netos, pode ser que isto seja um pouco mais aliviado. Esta é a lei da hereditariedade. Todos nós, como filhos e filhas de Adão, já nascemos com uma natureza pecaminosa. Será que o nosso corpo físico, nosso corpo, é semelhante ao de Adão antes da queda? Somos seres humanos, como Adão também era? Mas não, queridos. Adão tinha um status de força, de beleza, de altura. Nós temos deformidades físicas. Certa vez eu ouvi um pregador falando que quando Jesus voltar e os mortos em Cristo ressuscitarem, Adão estará lá e ele olhará para nós e falará assim para Eva, ô Eva, eles até falam. Seremos ratinhos no meio das pernas de Adão. Vocês entendem que o pecado trouxe uma mácula para o aspecto físico? Para o aspecto mental? Não temos o vigor mental e nem moral que Adão tinha. Isso não nos torna por nascimento pecadores, mas inclinados à prática do pecado. Natureza pecaminosa. Eu poderia ler esses diversos textos, Gênesis 3:7, verso 10, 4:7, 5:3. 5:3 diz que Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança, não mais a imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado. Olha só que interessante, no mundo ocidental nós somos influenciados pela filosofia grega, helênica. Ou seja, o perfeito não pode ser aperfeiçoado, não é? Se eu falar para você o seguinte, isto daqui está perfeito, você vai pensar o quê? Ok, alcançou o ápice da perfeição. Não pode ser melhorado, não pode ser aperfeiçoado.
Porém, esta é a mentalidade grega. A mentalidade bíblica, hebraica, é de que o perfeito pode ser aperfeiçoado. Ficou claro isso? O perfeito pode ser aperfeiçoado. Olha só o que diz lá em Hebreus, eu não lerei, mas lá em Hebreus 2:10 e 5:9, se vocês quiserem conferir aí na Bíblia de vocês, diz que Jesus ele foi o quê? Me ajudem. Jesus é pecador? Obviamente não, Jesus nunca pecou. Jesus sempre possuiu um caráter perfeito, mas o caráter de Cristo foi desenvolvido, foi aperfeiçoado mediante sofrimentos para ser o quê? O autor da salvação e o nosso mediador. O perfeito pode ser aperfeiçoado. Vamos pensar nos remidos. Uma criancinha que morreu criancinha e ressuscitará quando Jesus voltar, ela não vai ressuscitar como um adulto. Ela vai ressuscitar como uma criança. Mas será que ela vai ficar como criança durante toda a eternidade? Não. Apocalipse 22, verso 2, diz que as folhas da árvore da vida, elas são para a cura das nações, para a cura dos povos. Ou seja, nos alimentaremos do fruto da árvore da vida para viver eternamente, mas das folhas da árvore da vida para o desenvolvimento de todas as faculdades do ser. As crianças se desenvolverão. Ou seja, o perfeito pode ser aperfeiçoado. Queridos, prestem atenção nisso. Você pensa que você é pequenininho, baixinho, um dia você vai ter mais de 3 metros de altura. Amém? Você pode ser franzino, tá se matando lá na academia, mas um dia você vai ser forte, meu amigo. Você pode falar, mas eu tenho tais defeitos físicos. Um dia você terá uma perfeição física. Um dia não teremos mais natureza pecaminosa. Isso será quando Jesus voltar com poder e glória. As faculdades morais se expandirão por toda a eternidade. Se expandirão, melhor dizendo, por toda a eternidade. Nós iremos investigar as coisas reveladas por Deus. Daí a gente vai falar, não, agora acabou. Daí Deus, não, tem mais isso aqui, ó. Haverá sempre o infinito para o além. Deus desdobrará eternidades mais eternidades. O céu não será monótono. Já pensaram nisso? Esgotou aqui, Deus. Mas e esse universo aqui? Daí vai lá, depois de milhões de anos. Ah, não, agora acabou. Não, e esse aqui? Mas e esse conhecimento? Deus é perfeito absoluto. E nós vamos crescendo para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Deus por toda a eternidade. Olha que coisa tremenda. Crescendo fisicamente, crescendo mentalmente, a mente se expandindo, conhecendo mais e mais a graça e o amor de Deus. Queridos, o amor de Deus é uma fonte inesgotável. Eu fico pensando nos meus filhos. Esses dias, nessa madrugada, né? Eu estou tendo que cruzar o escanteio, cabecear e às vezes defender. Minha esposa está viajando, eu estou cuidando dos meus 2 filhos. E eu deitei junto com eles. O meu pequenininho colocou assim o bracinho debaixo do meu pescoço e me deu um abracinho. Ah, queridos, que coisa gostosa, não é verdade? Eu fiquei ali, eu falei, não vou nem me mexer, né, para ele não tirar esse bracinho daqui. Não é tão gostoso, não é, é maravilhoso. Mas será que quando ele tiver lá seus 40 anos, a gente vai deitar de conchinha? E aí? E aí, filhão? Olha lá o pai batendo lá. Não, pelo amor de Deus, né, pai? Sai daqui. Mas o filho passa a ter outras expressões de carinho e afeto e amor. É ou não é? Porque vai amadurecendo. E seremos assim pela eternidade. As nossas expressões de amor a Deus, elas vão se aperfeiçoando, vão crescendo cada vez mais. Isso é maravilhoso, queridos. Ficou claro o que eu estou falando para vocês? Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Eu quero trabalhar com vocês o aspecto histórico a respeito do perfeccionismo. Porque muitas vezes entendemos errado o que foi o perfeccionismo, o movimento da carne santa. Eu tenho que trazer este contexto histórico para vocês, para que nós diferenciemos o que é perfeccionismo e o que é perfeição de caráter. Tudo bem? Eu preciso fazer este contexto histórico junto com vocês. Prestem atenção, eu não lerei todos os textos, mas eu quero que vocês prestem atenção no que eu falarei aqui para vocês, tá? Perfeccionismo, um contexto histórico. No ano de 1900, no estado de Indiana, lá nos Estados Unidos, a igreja adventista já tinha uma maturidade,
já era uma instituição desde 1863. E no ano 1900, toda uma associação, o presidente e muitos obreiros dessa associação lá de Indiana, ok? Se envolveram naquilo que foi chamado como movimento da carne santa, o movimento perfeccionista. O que eles acreditavam? Eles pregavam e acreditavam nesta experiência do jardim. O que é essa experiência do jardim? Jesus lá no Getsemane estava em angústia, sim ou não? E por meio dessa angústia e sofrimento, Cristo passou então a ter a carne de Adão antes do pecado. Antes do pecado. E eles pensavam, todos nós que cremos em Cristo precisamos passar pela mesma experiência do Getsemane, para termos uma carne de Adão antes do pecado, ou seja, uma carne santa, não termos mais natureza pecaminosa. A partir do momento que a pessoa tinha aquela experiência, pensavam e falavam para ela, agora você não pode mais pecar. Não é uma ordem, ela não tem mais natureza pecaminosa, impecabilidade. Não existia nem mais a possibilidade dela pecar. E ela não morreria e teria uma fé preparada para a trasladação. Eles acreditavam nisso. Sabe como que eram os cultos? Qualquer coincidência, prestem bem atenção. Eram cultos barulhentos, com músicas, com muitos instrumentos de percussão. Era um barulho exagerado, as pessoas gritavam aleluia e glória a Deus. Não havia reverência e silêncio. As pessoas balançavam as mãos, batiam palmas, outros gritavam. Eram sermões extremamente longos e demorados, orações longas, um êxtase, uma ênfase no sentimento. Então obreiros ficavam preparados no corredor, obreiros aqui à frente, pastores. E quando a pessoa naquele êxtase da música, da gritaria, do sermão, com aquela ênfase emocional, ela caía. Quando ela caía, os obreiros pegavam ela e a traziam aqui à frente. Então esses pastores começavam a orar por essa pessoa, orar. Então ela despertava. E quando ela despertava, eles falavam, você passou pela experiência do jardim. Agora você não tem mais como pecar. E você nunca morrerá. A sua fé agora foi preparada para a trasladação. 2 pastores, ministros, extremamente reconhecidos no meio adventista, pastor Haskell, Stephen Haskell e o pastor A.J. Breed, eles foram enviados para a reunião campal realizada em Muncie, Indiana, de 13 a 23 de setembro de 1900, para fazer o quê? Enfrentar o fanatismo. Eles teriam reuniões com aqueles pastores, com aqueles membros, tentando mostrar para eles que tudo aquilo era um erro, que não condizia tudo aquilo, aquele movimento da carne santa, perfeccionista, não condizia com a verdade adventista, com o movimento adventista. E Ellen White, nesta ocasião, estava lá na Austrália, ela não estava nos Estados Unidos. E antes mesmo dela saber desse fanatismo todo, dessa heresia, ela recebeu revelações da parte de Deus a respeito do que estava acontecendo lá em Indiana. E ela disse, quando retornou para os Estados Unidos, na Conferência Geral de 17 de abril, ela disse, já nos Estados Unidos, o ensino dado com relação ao que é denominado carne santa é o quê? É um erro. É um erro. Tudo isso é um erro. E ela diz mais. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Ou seja, antes de Jesus deixar o lugar santíssimo, a porta da graça se fechar, movimentos semelhantes, onde? No mundo ou na igreja adventista? Na igreja adventista acontecerão novamente. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Ou seja, uma ênfase nos sentimentos, uma ênfase naquela música barulhenta, que te estimula, que faz com que você deixe a razão de lado e dê ênfase nos aspectos sensoriais, emocionais, e você chora, mas você está destituído de um aspecto racional. A sua fé não é racional para te levar a uma emoção. Vocês estão entendendo isso? A razão deve levar à emoção, e não a emoção à razão. Por isso que o culto que realizamos aqui, ele tem que ser o quê? Sóbrio. Deus não estava nem no fogo, nem
No redemoinho, onde ele estava? Na brisa mansa e suave, não é verdade? E é assim que tem que ser o culto a Deus. Então isto acontecerá antes de Jesus voltar com poder e glória. Manifestações semelhantes acontecerão. ênfase na música, música barulhenta, perda de reverência, um aspecto pentecostal entrando no nosso meio. E aqui a igreja do CA sabe como é isso, não é verdade? Vocês conhecem isso por experiência. Não quero ressuscitar mortos, experiências passadas, mas vocês sabem do que eu estou falando. Queridos, isto mostra que Jesus está muito perto de voltar. Eu vou repetir isso. Ellen White profetizou que imediatamente antes da terminação da graça, estas coisas aconteceriam. Tudo isso indica que Jesus está muito perto de voltar. Olha só que interessante algumas declarações de Haskell a respeito do perfeccionismo. Ele escreveu uma carta para Ellen White. Eu quero ler um pedaço, um trecho dessa carta para vocês. Prestem muito bem atenção, queridos. O pastor Haskell, em uma carta a Ellen White, informou, porque ele teve a experiência, ele foi lá na Campal, ele presenciou tudo e ele deu testemunho para Ellen White. Quando declaramos que Cristo nasceu o quê? Em humanidade caída, ou seja, Haskell, Ellen White, os pioneiros, o movimento adventista crê que Cristo nasceu em humanidade caída, eles imaginavam que críamos que Cristo pecou. Apesar de havermos declarado nossa posição de maneira tão clara que parecia não haver quem pudesse interpretá-la mal. O argumento teológico deles sobre este aspecto específico parece ser este. Creem que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda. Queridos, o movimento perfeccionista não é pós-lapso, não é pós-lapsariano, é pré-lapsariano. Entenderam isso? Hoje o perfeccionismo, de uma maneira errada, é visto como sendo um movimento pós-lapsariano. Na história do movimento adventista, o movimento perfeccionista é pré-lapsariano. O que é pré-lapsariano? Lapso é queda, pré-queda, pós-queda em pecado de Adão e Eva. Vamos entender um pouquinho mais isso daí. Revestiu-se assim da humanidade conforme ela era onde, queridos? No jardim do Éden. E, portanto, a humanidade era santa, e esta era a humanidade que Cristo possuía. E agora, dizem eles, chegou para nós o tempo determinado para nos tornarmos santos naquele sentido. Ou seja, termos uma natureza de Adão antes da queda. E depois termos a fé para a transladação e nunca mais morrermos. Queridos, o movimento perfeccionista cria o seguinte, que antes da volta de Jesus, ele vai remover de nós a natureza pecaminosa. Não teremos mais a possibilidade de pecar e jamais morreremos. Ficou claro isso? Mas nós sabemos que teremos natureza pecaminosa até a vinda de Cristo. Que isto será retirado de nós, esta inclinação ao pecado, apenas quando Cristo voltar. Então o movimento perfeccionista ele era pré-lapsariano e não pós-lapsariano. As outras falsas doutrinas que Haskell e outros denunciaram incluíam, eu mencionei aqui 6, vamos lá. A concessão do Espírito Santo era antes de tudo mediante o que, queridos? Manifestações físicas, cai no chão, levanta a mão. Qualquer coincidência com movimentos pentecostais. E milagres em vez de mediante a preparação do caráter para o serviço. Era um milagre, era manifestação física, tudo isso era o batismo do Espírito Santo, ao invés de uma transformação do caráter. O perfeccionismo, entendido como carne santa, no sentido de não ser capaz de pecar porque nenhuma tentação surgia mais o quê? De dentro deles. Queridos, eu quero falar o óbvio. Ser tentado é pecado? Vir a tentação de dentro de nós, porque temos uma natureza pecaminosa, é pecado? Não é pecado, queridos. Não é porque você tem ou vem à sua mente um pensamento impuro que você tem que alimentá-lo. Vamos pensar numa ave que voa lá em cima? Você pode impedir que a ave voa lá em cima? Sim ou não? Mas você pode impedir que ela faça um ninho na sua cabeça? Pode ou não pode? Sim ou não? Sim. Os pensamentos impuros, a inclinação vem. Mas quando veio, tem que ir embora do mesmo jeito que veio. Ser tentado não é pecado, quer seja externamente ou interiormente. O movimento perfeccionista dizia, não teremos mais tentação dentro de nós. Temos agora a carne de Adão antes do pecado. Não temos mais natureza pecaminosa. 3. Jesus nasceu com carne não pecaminosa. Os perfeccionistas acreditavam nisso. Quem não é perfeccionista acredita que Cristo nasceu com carne pecaminosa.
Porque carne pecaminosa não é pecado. Esse é o ponto. No momento da concepção, o Espírito Santo isolou Jesus do quê? Eu expliquei para vocês o que é a lei da hereditariedade. Prestem bem atenção. Jesus, como qualquer filho de Adão, você filho e filho de Adão, ele herdou tudo o que herdamos. Mas então Jesus nasceu como nascemos? Sim e não. Sim por quê? Porque ele era filho de Adão. Não por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito. Alguém foi gerado pelo Espírito aqui? Sim ou não? Então Cristo, por mais que tivesse nascido com carne pecaminosa, decaída, ele não era uma criança comum, porque sempre foi guiado pelo Espírito Santo. Desde o ventre materno, cheio do Espírito Santo. Ele tinha tendências herdadas, a lei da hereditariedade? Sim. Mas ele pecou? Não. Ele jamais cultivou as suas tendências herdadas. Ficou claro isso, queridos? É a lei da hereditariedade. Cristo, ele não foi isolado de receber a lei da hereditariedade. O desejar de todas as nações é muito claro a respeito disso. Mas eu não quero entrar na cristologia aqui da natureza humana de Cristo. Só estou falando o que os perfeccionistas criam. Isso é histórico. Isso aqui não é o que eu acho. Isso aqui é história, tá? 5. As pessoas seladas não morrerão. E 6. As pessoas seladas recebem cura tanto física como espiritual. Se vocês quiserem todas essas informações, está neste livro aqui, Mensageira do Senhor, escrita por Herbert Douglas, página 198, 199. É assim que creem os perfeccionistas. Vamos entender agora o que é perfeição de caráter? Agora entendemos, perfeccionismo é isto. Vamos entender o que é perfeição de caráter, porque é bíblico. Vamos avançar então. Olha só o que Ellen White diz. Queridos, isso é tremendo. Prestem bem atenção. Sobre esses falsos ensinos, Ellen White também declarou: todos podem obter agora o quê? A gente pode obter um coração puro? Um caráter semelhante ao de Cristo? Sim ou não? Sim. Mas não é correto pretender nesta vida possuir carne santa, ou seja, não ter mais natureza pecaminosa. Aos que têm procurado tão afanosamente obter pela fé a chamada carne santa, quero dizer, não a podeis obter. Não tem como. E ela reitera: nenhuma alma dentre vós tem agora carne santa. Ser humano algum na terra tem carne santa. É uma impossibilidade. E se bem que não possamos pretender perfeição do que, queridos? Da carne podemos possuir o quê? Perfeição cristã da alma. Ei, a natureza pecaminosa só será retirada quando Jesus voltar na glorificação. Aí sim teremos uma carne perfeita. Mas hoje, agora, podemos possuir perfeição de caráter, moral. Refletirmos completamente a semelhança de Deus. Portanto, a natureza pecaminosa, a carne pecaminosa, será mantida até a segunda vinda de Jesus Cristo. Entretanto, o que seria a perfeição cristã da alma? Esse é o ponto do sermão. O que é isso? Se possuir perfeição de caráter é possível, isso não tem nada a ver com perfeccionismo, o que é perfeição de caráter? Vamos estudar sobre isso. Meus amados, o objetivo central do Evangelho, sabe qual é? Você sabe qual que é o objetivo central do Evangelho? São vários os objetivos. Mas o objetivo central do Evangelho é o quê? É restaurar perfeitamente a imagem moral do caráter de Deus no ser humano. Aquela imagem que perdemos lá por causa do pecado é o centro do Evangelho, queridos. Restaurar a imagem de Deus em nós. Obrigado, Otávio. Vocês lembram que semelhança tem a ver com aspecto físico. Imagem com aspecto de caráter, moral. O centro do Evangelho é restaurar a moralidade, a imagem de Deus, o caráter de Deus. Vamos ver isto. As faculdades físicas serão restauradas quando, queridos? Apenas na glorificação. E as faculdades espirituais e morais? Quando? Olha só esse texto de Ellen White. Se quereis ser santos no céu, precisais ser primeiro santos aonde? Uau! Você quer ser santo no céu? Sim ou não? Quer habitar na presença de um Deus santo, de seres santos? Seja santo quando? Hoje, agora, aqui na terra. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade.
Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino, vida eterna ou morte eterna. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Ei, prestem atenção no que eu falarei. Eu conheço muitas pessoas que estão se auto-sabotando, adiando a obra de transformação do caráter. Vocês entenderam o que eu estou falando? Por que é uma autossabotagem? Porque se você adiar a obra de transformação do seu coração, o ser uma nova criatura, você era egoísta, agora você é uma pessoa amorosa, você era uma pessoa iracunda, uma pessoa impulsiva, agora você tem domínio próprio, você é manso, você é bondoso, você ama. Se você adiar a obra de transformação do caráter que Deus quer fazer em você e colocar lá para frente ou até para a volta de Jesus, isso é um engano. Satanás está passando a perna em muitos, enganando. Deus não levará pecadores para os céus. Levará pecadores que foram perdoados e foram o quê, queridos? Transformados pelo poder de Deus. Deus não nos salva em pecado, Deus nos salva do pecado. Quando Cristo, uma pessoa tinha um contato com Cristo, o que Cristo falava para ela? Vai, teus pecados estão perdoados. Ponto, era isso? Vai, teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Perdão e poder. Se confiarmos apenas no perdão, não, eu vou para o céu falando palavrão. Eu vou para o céu sendo um glutão. Não, eu vou para o céu sendo egoísta. Eu vou para o céu sendo mundano. Eu vou para o céu me envolvendo com o pecado, com as coisas deste mundo. Deus me ama, Deus é amor. Deus não é amor? Deus é amor, Ele vai te salvar do jeito que você está. Queridos, isso é diabólico. Jesus nos ama, sim ou não? Sim, mas Ele não quer apenas perdoar, Ele quer também transformar o nosso coração. Este é o centro do Evangelho. Se eu rejeitar a obra de transformação do caráter, eu estou rejeitando o Evangelho de Jesus Cristo. O vai, teus pecados estão perdoados, não peques mais. Sabe qual que é o maior poder do universo? Qual que você falaria? Qual que é o maior poder do universo? A gente não precisa se esforçar muito para responder essa pergunta, né? Qual é o maior poder do universo? Quem que é o onipotente? Deus. O maior poder do universo é o poder de Deus. Nós temos poder, mas o maior poder é o poder de Deus. Sabe qual que é a maior força do universo? É a força da vontade. Quando a força da escolha e da vontade se une ao poder de Deus, a nossa escolha e vontade se torna onipotente. Todas as promessas de Deus são promessas habilitadoras. Se Deus te falou A, é porque pelo poder dele e a entrega da sua escolha a ele, você pode viver A e ponto final. Vocês estão entendendo? Deus ele quer que cresçamos em Cristo. E a gente já vai trabalhar um pouquinho mais a respeito disso. Vamos analisar alguns textos? Abra sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5. Vamos analisar dois textos, Mateus e Filipenses. Iniciamos aqui com Mateus. Queridos, para este sermão eu preciso de 1 hora. Eu peguei o microfone umas 11h15, então vocês vão ter que aguentar aí. Mateus 5, verso 43 a 48. Acharam aí? Vamos mudar de slide. Ok. Mateus 5, verso 43 a 48. Vamos ler. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazeis o quê? E orai pelos que vos perseguem. Para quê? Qual que é a finalidade? Vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós o quê?
perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. O texto relacionado a este de Mateus está em Lucas 6,36. Lá em Lucas, se você olhar, está escrito assim: sede vós misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai celestial. Neste contexto, perfeição, sabe o que é ser perfeito? Sabe o que é ser perfeito, querido? É amar como Deus ama. É ser misericordioso como Deus é. Será que Deus ama apenas os bons? Ou Ele ama os maus também? Sim ou não? Será que Deus é misericordioso para com todos, para com os bons e maus? Assim nós devemos ser também para sermos filhos do nosso Pai Celestial. É impossível por nós mesmos amarmos como Deus ama. Apenas crendo em Cristo, recebendo uma nova natureza, recebendo uma transformação que o Espírito Santo realiza, é o amor que vem de fora para dentro, podemos amar como Deus ama. É normal nós amarmos quem nos ama, não é verdade? Aquele que te admira, que te respeita, te valoriza. E aquele que é teu inimigo, que te persegue, que te oprime, que faz você sofrer, chorar. Como que você pode amar essa pessoa? É natural amarmos os inimigos? Orarmos por aqueles que estão nos perseguindo? É natural você amar alguém que está fazendo mal para o seu filho, para a sua filha? Não é natural, é sobrenatural. É uma nova natureza que Deus coloca em nós. Ser perfeito é amar como Deus ama e ser misericordioso como Ele é. Mas muitos falam, ok, mas qual que é a relação de ser perfeito com guardar os mandamentos de Deus? Não tem nada a ver, queridos, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Como que você pode separar o amar da lei de Deus? A lei de Deus, ela revela o caráter de Deus, sim ou não? A lei de Deus é uma expressão exata do caráter de Deus. Romanos 13, do verso 8 ao 10, diz assim Paulo: quando amamos, estamos cumprindo a lei, porque o cumprimento da lei é o amor. 10 mandamentos, 4 primeiros, amor a Deus. Os outros 6, amor ao próximo. Como que você pode estar numa vida de transgressão da lei e dizendo que ama a Deus e o próximo? Vocês estão entendendo que perfeição de caráter tem a ver com guardar os mandamentos? Mas preste bem atenção no que eu falaria agora. Nós não guardamos os mandamentos para amarmos. É por amarmos que guardamos os mandamentos. Se a sua ênfase for, não vou pecar, não vou pecar, você se tornará uma pessoa legalista e farisaica. Agora, se sua ênfase for, eu vou amar como Cristo ama, eu vou suplicar a Deus isto, eu vou morrer diariamente para mim, eu vou rogar a Deus uma nova natureza, um novo coração, eu quero amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha mente, eu vou amar o meu próximo, eu vou servi-lo, suprir as suas necessidades, viver uma vida de serviço a Deus e ao semelhante, então você estará guardando os mandamentos de Deus. Nós não podemos inverter, este é o problema. Muitos querem, por guardar os mandamentos de Deus, viver uma vida de amor. Ei, é vivendo uma vida de amor que guardamos os mandamentos de Deus. Paulo deixa isso muito claro em Romanos 13, do verso 8 ao 10. Leia depois 1 João 3, versos 23 e 24. São muitos textos na Bíblia, meus queridos. Portanto, é impossível amar como Deus ama, ao mesmo tempo vivendo uma vida de contínua transgressão da lei de Deus. Pois se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é o quê? É mentiroso. Como que você pode amar aquele que não vê se você não está amando aquele que você vê? Tem como? Se você não ama aquele que você está vendo, seu irmão, como que você pode amar a quem você não vê? A maneira de nós amarmos a Deus é amando o próximo, amém? Uau! Isso é profundo, queridos. Deus, ele gosta de ser amado no próximo. Quer amar a Deus? Ame o próximo. Eu vou repetir. Quer amar a Deus, sim ou não, igreja? Ame o próximo. Quer abraçar a Deus? Abrace o próximo. Quer fazer coisas para Jesus? Faça para o próximo. Mateus 25, Jesus disse o quê? Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando Saulo estava perseguindo a igreja na estrada de Damasco, Cristo aparece para ele. O que Cristo fala para Saulo? Saulo, Saulo, por que me? Será que Saulo estava numa carruagem de fogo perseguindo Jesus no céu? Cristo se identificou com a igreja plenamente, com a humanidade, ao se tornar um ser humano.
Deus escolheu ser amado no próximo. Nunca esqueça isso. Se você não está amando o próximo, você não está amando a Deus. E não amando a Deus nem o próximo, você não está guardando os mandamentos de Deus. E não está vivendo uma vida de perfeição. Porque perfeição é amar como Deus ama e ser misericordioso como Ele é. Não tem como separar a lei de Deus destas coisas. É impossível. Alguns querem separar, mas é impossível. Está tudo ligado. Vamos meditar em outro texto. Filipenses 3, 12 a 16. Filipenses 3. Esse texto é fantástico, queridos. Esse texto é demais. Filipenses 3, 12 a 16. Acharam? Não olhem para o relógio, tá? Por favor, tenham misericórdia de mim. Quem olhar para o relógio vai cair um raio na cabeça, tá? Eu sou pastor, hein? Brincadeira. Vamos ler o texto. Filipenses 3, 12 a 16. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido o quê? Não que eu o tenha já recebido. Paulo está falando, eu não sou perfeito. Mas prossigo para conquistar o quê? Aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, calma aí, não sou perfeito, mas agora eu sou perfeito? Paulo está entrando em contradição aqui? Tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Prestem atenção. As palavras no verso 12 e 15 para perfeição e perfeitos têm a mesma raiz, porém uma é um verbo, a outra é um adjetivo. Vamos ler aqui o que está na projeção. No verso 12, Paulo está falando assim: não que eu tenha alcançado a perfeição. Teleio é um verbo que significa no sentido de uma obra finalizada, completa. Paulo está se referindo ao que aqui, queridos? A ressurreição dos mortos, a glorificação. Isso é muito claro nos versos 10, 11 e 14. Paulo está falando, eu não alcancei ainda a glorificação. Eu não tenho carne santa. Vocês estão entendendo isso? Eu não recebi de Cristo ainda o prêmio da soberana vocação, a ressurreição dos mortos, a glorificação. A obra não está completa. A obra de Cristo em nossa vida estará completa apenas na glorificação. Ficou claro isso? Aí sim o evangelho terá alcançado a sua plenitude na nossa vida. Agora a palavra no verso 15, perfeitos, vem de teleios, que é um adjetivo, num sentido de maduros, íntegros, plenamente desenvolvidos, completos. Prestem bem atenção aqui, ó. Livres de mancha. Uau! Na Septuaginta, essa palavra, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, eles usavam a palavra teleios para se referir livres de mancha em relação ao sacrifício. Ser perfeito neste sentido é viver o quê? Em Cristo de acordo com o que já alcançamos. Ellen White diz que devemos ser perfeitos em nossa esfera como Deus é perfeito na sua esfera. O que é perfeição, de acordo com Paulo no verso 15? É viver de acordo com aquilo que Deus já nos revelou como verdade. Vamos olhar essa foto aqui. Quem que é? O André ou o Adriel? É um dos meus filhos aqui, ó. O que vocês acham? Eles são muito iguais, né? Aqui é o mais velho, ó. Mais carequinha. Olha só. Aqui é o Adriel. Perfeito, queridos. Que pergunta é essa, hein? Tem cabelo completo, cheio? Tem dente? Fala? Anda? Trabalha? Dá trabalho só, né? Perfeito ou não, queridos? Perfeito? Você tem aí um rebento? Cadê o tronco vigoroso, as raízes extensas, os frutos, as folhas, as ramagens? Você tem apenas aqui um brotinho, perfeito? Sim, perfeito. Sim, perfeito. Na sua esfera de perfeição.
Queridos, o que você espera de um bebê? Que fale, que ande, que trabalhe, que tenha um corpo desenvolvido, sim ou não? Não. O bebê, ele é perfeito na sua esfera. Mas vamos supor, passam 4 ou 5 anos, não fala, não anda, não nasce cabelinho cheio, não tem dente, perfeito? Não mais perfeito. Passam anos e essa plantinha não se desenvolve. Perfeito? Não é mais perfeito. Queridos, prestem muito bem atenção no que eu falarei para vocês. Imagina se eu aqui à frente começo a me comportar como criança. Nossa, o André, ele tem uma mão rápida. Ele tá bonzinho agora no colo ali do Lê, mas ele tem uma mão rápida. Se ele tivesse aqui na frente, ele já ia estar pegando tudo, mexendo em tudo. Em casa você arruma e eles bagunçam, e você arruma e eles bagunçam, e é assim, né? O dia todo assim, né? É ou não é? Criança não é assim? Imagina eu aqui na frente me comportando igual uma criançona. Vocês vão falar, nossa, pastor, tem algum problema. Tem que tomar um remedinho. É ou não é? Porque vocês não esperam de mim, que já sou um homem maduro, como você, um homem e uma mulher maduros, você não espera de mim comportamento de criança. Se é assim na questão física, na questão humana de comportamento, é assim também nas questões espirituais. Existem aqui, agora, neste exato momento, bebês espirituais, crianças espirituais, adolescentes espirituais, jovens espirituais, adultos, senhores e senhoras espirituais. Eu não estou falando mais de idade, ok? Eu estou falando do quê? De maturidade espiritual. Deus, ele olha para nós e em Cristo, perfeição de caráter. Mas ele também quer transformar o nosso coração para sermos semelhantes a Cristo. A fé não pode ser destituída de obras, queridos. Nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador, sim ou não? Então Deus olha para você como ele olha para Cristo, perfeito. Porém, não é só isso. Essa é uma parte da obra. A outra parte é a transformação do nosso caráter para sermos semelhantes a Cristo. Você tem que viver de acordo com a verdade que Deus já revelou para você. O quanto de verdade Deus já revelou para você? O quanto de luz Deus já deu para você? Eu posso medir isso? Eu tenho noção disso, sim ou não? Eu, em relação ao professor Luciano, eu posso fazer isso? Jamais. Por isso que nós não podemos nos comparar uns aos outros. Às vezes olhamos para uma pessoa e ela tem uma atitude não cristã e espiritual. Daí você fala, ih, apostatou. Mas às vezes ela é um bebezinho espiritual, meu querido. Aí você se sente o espiritual olhando para os bebês espirituais, né? Não é? É igual o fariseu olhando para o publicano. Senhor, lá no templo, né? Lembram disso? Senhor, obrigado porque eu não sou esse bebezinho espiritual aqui, ó. Obrigado porque eu dizimo de tudo quanto eu tenho. Eu sou o cara. O Senhor está devendo para mim, hein? E batia no peito cheio de justiça própria. E o publicano? Ele não tinha nem coragem de levantar os olhos para os céus. E batia no peito e dizia o quê? Tenha misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que o publicano saiu justificado para casa e não o fariseu. Sabe por quê? Porque a referência de santidade para o fariseu era o publicano. Olhando para o publicano, ele era o quê? Ele era o cara. Mas o publicano, a referência espiritual era quem? Era Deus. De tal modo que ele não conseguia nem levantar os olhos para os céus. Vocês entendem isso, queridos? Se eu me comparar aos outros, eu vou me tornar um fariseu legalista, vou ter justiça própria, santidade. Agora, se todos nós olharmos para Cristo, que é o Adão, o segundo Adão na sua perfeição de caráter, teremos sempre algo para corrigir e crescer e sermos transformados. É ou não é? Não olhe para as pessoas ao redor. Olhe para Cristo. Ele é o seu exemplo, ele é o seu modelo de perfeição de caráter, daquilo que você pode se tornar em Cristo. Olhe para Cristo, ele vai te dar luz, viva aquela luz. Vivendo aquela luz, ele vai te dar mais luz, viva aquela luz. E em todas as fases, você será perfeito. Bebezinho, é um bebê? Perfeito. Criancinha, é uma criança? Perfeito. Um adolescente jovem, é um adolescente jovem? Perfeito. Eu estou falando agora no sentido espiritual, tá bom? Vivendo de acordo com a luz que Deus vai revelando. Um senhor
É um senhor espiritual. Ele vive de acordo com a luz que Deus revelou. E Deus olha para todas as fases. Perfeito, perfeito, perfeito. Porque vive de acordo com a luz que Deus deu. O perfeito pode ser aperfeiçoado. Ficou claro isso, meus queridos? Esse é o ponto. E a nossa ênfase tem que ser em Jesus. Olha aqui a plantinha. Perfeito? Sim ou não? Sim. Perfeito? Vamos lá, meus irmãos. Sim ou não? Sim. Perfeito? Perfeito, perfeito, perfeito. Está respeitando o desenvolvimento. Está vivendo de acordo com a luz que Deus revelou. Agora, se Deus te revelou luz e você não está vivendo, é igual um adulto crianção, né? Um adulto molecão. 40, 50 anos ainda na casa do pai e da mãe. Vocês estão entendendo isso? Dependendo dos pais. Eu não estou falando que às vezes por um contexto volta para a casa dos pais. Estou falando aqueles molecão, né? Nós temos que viver de acordo com a luz que Deus nos revelou. Isso é perfeição. Deus nos considera perfeitos em Cristo em todas as fases de crescimento e desenvolvimento espiritual. Ficou claro isso, meus queridos? Sim ou não? Tudo bem? Como podemos alcançar a perfeição de caráter? Primeiro ponto, crendo em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então o caráter de Cristo será imputado em você. Você tem deformidades de caráter, sim ou não? Egoísmo, orgulho, inveja, etc. Sim, pode ser que sim. Deus, então, a partir do momento que você crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele olha para você como Ele olha para Jesus. Amém, queridos? Isso é uma maravilha. Mas não termina por aí. O problema é que muitos param aqui. Param no pátio, param no santo, não entram para o Santíssimo. A obra continua. O caráter de Cristo não é apenas imputado, ele também é comunicado a nós. Cristo nos transforma. Vamos avançar aqui, ó. Arrependendo-se dos pecados e abandonando-os. Sabe como a gente se auto-sabota? Você tem um pecado que você sabe que é pecado, pode evitar, e você não evita. Daí você fala, eu não queria ter feito. Foi um pecado da natureza pecaminosa, involuntário. Para com isso. Você está se auto-sabotando. Se você sabe que é pecado, que é errado, e tem feito, é porque você tem escolhido. Porque se Deus te deu luz, Ele te dá poder para viver aquilo. Para ser perfeito em Cristo. Vocês estão entendendo isso, queridos? Não existe pecado consciente e involuntário. Pecado da natureza pecaminosa. O que é isso, queridos? Pecado involuntário e inconsciente é que você não sabe que é pecado, você não teve a intenção e fez. É igual uma criancinha que pega uma arma, dá um tiro e acaba matando o coleguinha. Vocês estão entendendo isso, queridos? Ela teve a intenção de fazer aquilo? Ela sabia que matar era errado? Não tinha noção. Foi involuntário, foi inconsciente, mas é pecado. E Cristo morreu por todos os pecados involuntários e de ignorância na cruz. E a culpa não é imposta sobre nós. Mas todo pecado consciente, se você ficar se desculpando, não entrará no reino dos céus, queridos. Isso é terrível. Não se desculpe mais. Você sabe que é errado? Não faça pelo poder de Deus. Toda tentação é um convite à oração. Toda tentação é um convite à oração. Mantendo íntima e contínua comunhão com Cristo pela leitura da palavra e oração e recebendo o batismo diário do Espírito Santo. Ei, você comeu hoje? Sim ou não? Você mesmo, você comeu hoje? Não comeu nada? Não gosta de comer de manhã? Mas você vai almoçar, né? Vai almoçar ou não vai? Espero que sim, eu também espero que sim. Minha barriga está roncando aqui. Imagina, você não come, não respira, não toma água, não dorme. Você não dá isso para um bebezinho e espera que ele se desenvolva. Tem como, queridos? Vai ser anêmico, raquítico, vai ter problemas mentais, vai ter deformidade física, deficiência, porque falta comida. Qual que é a comida do cristão? O assim diz o Senhor. Qual que é a respiração? É a oração. Vocês estão entendendo? Qual que é o ambiente, a atmosfera que o cristão vive para se desenvolver? É o ambiente celestial aos pés de Cristo Jesus. Queridos, temos que nos alimentar diariamente para crescermos, para sermos perfeitos em Cristo. Submetendo a vontade constantemente a Deus. Isso aqui é tremendo, eu poderia falar mais, mas vamos avançar. Vivendo pelo poder de Deus mediante coparticipação da natureza divina, a luz que nos foi revelada. Seu caráter então é o quê?
comunicado a nós. Eu já não disse o maior poder do universo? De Deus. Maior força? Da escolha. Poder divino ligado com a escolha humana? A escolha humana se torna onipotente. Isso é tremendo, é maravilhoso. Não há nada que Deus está pedindo para você que você não possa fazer. Deus não é um torturador, não. Ó, faça isso, mas daí você vai lá e não consegue. Senhor, eu não estou conseguindo. Não, é isso mesmo, é para você ver que você não consegue. Deus não faz isso não, queridos. Se Deus te revelou, é porque Ele te capacita para fazer. Por mais que você se sinta incapaz, e você é sem Deus, mas você tem algo que Deus não fará por você. É o poder da escolha. A escolha compete a nós exercê-la. E quando exercemos a escolha, querendo nos apegar a Deus, queridos, a escolha se torna onipotente. Não há nada que nós não podemos fazer em Cristo Jesus. Aqui, eu poderia ler esse texto, mas vamos avançar. E por fim, vivendo uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Vamos ler apenas o final. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente do quê? A fim de atingirmos o quê? A perfeição de caráter. Ei, não joga o bebê junto com a água suja da banheira. Perfeccionismo é uma coisa, perfeição de caráter é outra. E de todos é requerida a perfeição de caráter, nós já leremos estes textos. Vamos caminhar para o fim. Eu quero falar um pouquinho disso tudo aqui, ó, espantalhos. Sabe o que é um espantalho? Não é aquele que fica no milharal não que eu estou falando, tá? Por mais que eu tenha colocado aqui. Sabe o que é um espantalho? Num debate, vamos supor que eu estou debatendo um assunto com o professor aqui. Estou debatendo um tema com ele. Então ele lança um argumento. É o argumento dele. Em cima do argumento dele, eu agora distorço os argumentos dele e vou adicionando espantalhos, argumentos falsos. Eu vou distorcendo o argumento dele, vou criando espantalhos. E esses espantalhos, eles são inimigos fáceis de serem combatidos. Então eu distorço o argumento dele, insiro argumentos fáceis que são facilmente combatidos para que ele seja desmoralizado e vocês todos olhem para mim e falem, não, ele tem razão, o professor está errado. Isso se chama falácia, isso é mentira. Tudo bem, queridos? Ficou claro? Eu quero mostrar para vocês alguns espantalhos que são criados em torno daqueles que creem na perfeição de caráter. Tudo bem? Muitos dizem, os que creem em perfeição de caráter, creem nisso, nisso, nisso e nisso. E é tudo mentira. São espantalhos criados para que o bebê seja jogado fora junto com a água suja da banheira. Quais são eles? Primeiro espantalho. Eles creem que pecado é apenas um ato exterior. Quem crê em perfeição de caráter não crê que pecado é um ato exterior apenas. Eles creem que alcançarão um estado de santificação que não dependerão mais de Cristo e sua justiça. Isso é mentira. Eu nunca vi alguém que crê nisso. Por mais legalista que fosse. Ou por mais assim, sabe, fervoroso, ou crendo na perfeição de caráter. Eu nunca conheci alguém que crê nisso. Eles creem que alcançarão a perfeição absoluta, que pertence só a Deus. Eles creem que após o fechamento da porta da graça terão que viver por si mesmos, pela sua própria força diante de Deus sem um intercessor. Queridos, quem que crê nisso? Quem que crê nisso? Estaremos cheios do Espírito Santo, chuva serôdia. Eles creem que antes da volta de Jesus não terão mais natureza pecaminosa. Esse é o movimento perfeccionista. Quem crê na perfeição de caráter não crê nisso não. Eles creem que alcançarão um estado de impecabilidade antes da volta de Jesus. Lê impecabilidade como não mais possibilidade de pecar. Eles vivem um cristianismo farisaico, infeliz. Ah, quem crê em perfeição de caráter é infeliz, é um fardo sobre as costas da pessoa. Qual que é o estudo científico que mostra isso? Tem algum estudo científico aí sobre isso? Eles creem que serão salvos pelas obras. Queridos, toda vez que vocês ouvirem esses espantalhos que são lançados sobre aqueles que creem na perfeição de caráter, sugestão que eu dou a vocês, solicite referências bibliográficas. Toda vez que ouvir citarem uma crença atribuída aos supostos perfeccionistas. Eu já fui chamado de perfeccionista. Pastor Benjamin é perfeccionista porque crê na perfeição de caráter. Ele crê na impecabilidade. Eu não creio nessas coisas, queridos. Eu não creio em nada disso aqui, ó. Pelo contrário. Mas eu creio na perfeição de caráter porque é bíblico. E porque também é revelado pelos escritos de Ellen White. E eu finalizo lendo alguns textos para vocês.
Deus requer de seus filhos o quê? Perfeição. Sua lei é um transcrito de seu caráter e é o padrão de todo o caráter. Essa norma infinita é apresentada a todos, para que não haja má compreensão no tocante à espécie de homens que Deus quer ter para compor o seu reino. A vida de Cristo na terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quando os que professam ser seus filhos receberem caráter semelhante ao de Cristo, obedecerão aos mandamentos de Deus. Então o Senhor pode contá-los com toda a confiança entre os que formarão a família do céu. Trajados com as vestes gloriosas da justiça de Cristo, participarão da ceia do Rei, têm o direito de associar-se com a multidão lavada no sangue. Olha que texto poderoso. Todos os textos são do Parábola de Jesus. Queridos aí das madrugadas, nós lemos este livro, não foi? Foi tremendo. E eu falei, eu só vou tirar textos deste livro, relacionados à perfeição de caráter. Página 168. Olha o outro texto, página 174. Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Coloca cada agente humano sob a obrigação de fazer o melhor. De todos é requerido perfeição moral. Nunca devemos abaixar a norma de justiça com o fim de acomodar a prática do mal, tendências herdadas ou cultivadas. Precisamos compreender que imperfeição de caráter é o quê? É pecado. Ninguém vai para o céu egoísta, orgulhoso, arrogante, blasfemo. O caráter tem que ser transformado hoje e agora, e Cristo está ao seu lado para falar: eu vou te dar a vitória. Todos os justos atributos de caráter habitam em Deus como um todo perfeito e harmonioso. E todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir estes atributos. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não o recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual mediante os méritos e a graça de Cristo. Você tem que se esforçar? Sim ou não? Mas o poder é de quem? É de Deus. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e relutantes com o próprio eu. Você tem que se sacrificar, meu irmão, sim ou não? Sim, e demais. Mas o poder é de Deus. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após o outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Ninguém diga: não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. Uau! Jamais pense isso. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Esse é o penúltimo texto. O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão. Eu não falei isso já para vocês? Mas nunca poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar os outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Ele vem de fora para dentro. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo. Quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Queridos, por fim, eu termino com esse texto aqui. Os seres celestiais cooperarão com a gente humano que procura com fé decidida o quê? Quem são os seres celestiais? Os anjos estão ao redor de cada um de nós. De todos aqueles que estão procurando perfeição de caráter e moral, os anjos poderosos de Deus estão ao nosso redor. Perfeição de caráter que se manifeste na ação perfeita. A todo que se empenha nesta obra, Cristo diz, ouça Jesus falando agora ao seu coração: estou à tua destra para te auxiliar. Uau! Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo o que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Queridas, que tema poderoso. Louvado seja Deus. Não fiquemos satisfeitos com tendências herdadas e cultivadas. Não fiquemos satisfeitos com nódoas pecaminosas do nosso caráter.
procuremos a Cristo de todo o nosso coração para receber o seu caráter imputado e a sua justiça comunicada que transformará o nosso caráter, para sermos amorosos, misericordiosos, justos, santo como Deus é santo. Você aceita isso na sua vida? Você deseja lutar de uma maneira insistente, de uma maneira focada na transformação do seu caráter? Cristo está à sua direita. E o poder do Onipotente está com você, para você ser mais do que vencedor. Queridos, quando a igreja refletir perfeitamente o caráter de Cristo, cada um em sua esfera, todos perfeitos em Cristo, então ele voltará para reclamar a sua igreja como sendo sua. É isto que Cristo está esperando para voltar. O mundo está preparado para o retorno de Cristo. Nós precisamos nos preparar também, refletindo o caráter de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.